Olá, hoje nós vamos para o capítulo 24 do livro de Jó. O capítulo 24 ainda é a resposta de Jó, ainda é o 8º poema de Jó, a resposta a Elifaz. Lembrando que o capítulo 23 e o 24 compreende o 8º poema de Jó e a resposta a Elifaz. Elifaz, depois de ter proferido o seu discurso, como eu disse, em forma de poema, Jó responde a esta argumentação de Elifaz. E Jó vai colocar 3 coisas nesse poema, muito interessante. Aliás, esse capítulo 24 tem 3 seções bem determinadas. Primeiro, de que a sociedade ela é injusta. Isso do versículo 1 ao versículo 11, a percepção que Jó faz de que a sociedade é injusta. Depois, do versículo 12 ao versículo 18, a percepção da inutilidade da oração. Lembrando que Jó sempre representa o homem sofredor. Então, diante do sofrimento, o homem sofredor tem aquela falsa impressão de que é inútil rezar. Então, do capítulo 12 ao 18, Jó apresenta a inutilidade da oração. E, no versículo, toda hora eu falo capítulo, é versículo. E no versículo 19, do versículo 19 ao versículo 25, nós temos o homem diante da dura realidade, né? A realidade é dura? É muito dura. E o homem diante dessa dura realidade. Então, lembrando que, diante das argumentações bastante profundas de Elifaz, Jó vem mais uma vez trazendo o sentimento, a sensação que o homem passa diante do sofrimento. Aquela sensação, é inútil rezar, a realidade é muito dura, é difícil demais viver nesse mundo e tal. É a impressão que nós temos quando passamos pelo sofrimento. Mas, como o livro de Jó é sempre o homem diante do sofrimento e sempre uma resposta e uma esperança que Deus dá, nós vamos perceber no diálogo o que é realmente verdadeiro ou não. Tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos rezar. Vamos ler o capítulo 24, mais uma vez lembrando, é o 8º poema de Jó, bem definido essas sessões, e quero que você dê um like nesse vídeo, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, escuta, compartilhe esse vídeo para as pessoas, nas suas redes sociais e chame mais gente, chama mais gente para a gente fazer junto essa nossa caminhada, né? Conta para as pessoas, fala, você quer ler a Bíblia toda? Quer? Então, esse canal aqui, a gente vai ler a Bíblia todinha, todos os dias um capítulo, mas não é só ler, é ler e aprofundar. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá, então, para o capítulo 24 do livro de Jó. Vamos lá? Deixa eu guiar você agora por esse capítulo. Atenção. Do versículo 1 ao versículo 11, como eu disse para você, a percepção de que a sociedade ela é injusta. Veja só. Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? E por que ignoram seus dias o que lhes são fiéis? Os maus mudam as divisas da terra e fazem pastar o rebanho que roubaram. Empurram diante de si o jumento dos órfãos e tomam em penhor o boi da viúva. Enxotam os pobres do caminho. Todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Como asnos selvagens no deserto, saem para o trabalho à procura do que comer, à procura do pão para os seus filhos. Ceifam a forragem no campo, vindimam a vinha do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa e sem cobertor contra o frio. São banhados pelas chuvas das montanhas e, sem abrigo, achegam-se às rochas. Arrancam o órfão do seio materno e tomam em penhor as crianças do pobre. Andam nus por falta de roupa e esfomeados carregam seus feixes. Muito bem? Até aqui, Jó olha para a sociedade e diz, meu Deus, como é injusta essa sociedade. Como é injusta essa sociedade. Agora, do versículo 12 ao versículo 18,
a impressão que nós temos é que é inútil rezar. Vamos lá, versículo 12. Desculpa, eu não li o 11 aqui. Espremem óleo nos celeiros e sedentos pisam os lagares. Agora do versículo 12 ao versículo 18. Sobe da cidade os gemidos dos moribundos, a alma dos feridos grita, mas Deus não ouve as suas súplicas. Outros são rebeldes à luz, não conhecem seus caminhos, nem habitam em suas veredas. O homicida levanta-se antes do alvorecer para matar o pobre e o indigente. O ladrão vagueia durante a noite, o adúltero espreita o crepúsculo. Ninguém me verá, diz ele, e põe um véu no rosto. Nas trevas arrombam as casas, escondem-se durante o dia sem conhecer a luz. Para eles, com efeito, amanhã é uma sombra espessa, pois estão acostumados aos terrores da noite. Correm rapidamente na superfície da água, sua herança é maldita sobre a terra, já não tomarão o caminho das vinhas. Agora, do versículo 19 ao versículo 25, a dura realidade da vida. Veja só. Como a seca e o calor absorvem as águas da neve, assim a região dos mortos engole os pecadores. O ventre que o gerou esquece-o e os vermes fazem dele as suas delícias. Ninguém mais se lembrará dele. A iniquidade é quebrada como uma árvore. Maltratava a mulher estéril, sem filhos e não fazia bem a viúva. Punha sua força a serviço dos poderosos. Levanta-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio, mas seus olhos vigiam seus caminhos. Levantam-se subitamente e já não existem. Caem como os outros, são arrebatados, são ceifados como cabeças de espigas. Se assim não é, quem me desmentirá? Quem reduzirá a nada minhas palavras? Muito bem. É muito importante, toda vez eu insisto com vocês. Livro de Jó é uma leitura sapiencial. Uma leitura sapiencial é feita com metáforas, simbolismos e poemas. Os poemas são sempre metáforas, os poemas são sempre simbólicos. Muito bem, o livro de Jó é um diálogo de Jó com seus 3 amigos, Bildade, Elifaz, Bildade e Sofar. Nesse diálogo, nós vamos absorvendo a sabedoria de Deus e entendendo. Jó, como num grande teatro, representa o homem sofredor, que sofre. E nele, nós vemos todas as lamúrias, lamentações, de que não adianta rezar, de que não adianta fazer nada, de que Deus esqueceu da gente, de que Deus não é isso e tal. Por outro lado, do outro lado, os seus amigos, Elifaz, Bildade e Sofar, tentam trazer para ele, de uma maneira teológica, filosófica, antropológica, que não. O sofrimento tem sentido? Que não. Não é Deus que faz o sofrimento acontecer. O sofrimento faz parte da nossa limitação. O sofrimento faz parte do nosso pecado. O sofrimento faz parte daquilo que a gente escolhe. E nesse diálogo nós vamos crescendo. Hoje, depois de Jó ter escutado todas as argumentações de Elifaz, Jó apresenta no seu 8º poema a sua posição. E hoje, nesse capítulo 24, Jó apresenta 3 posições suas. Como eu disse para você, Jó apresenta do versículo 1 ao versículo 11 a percepção que a sociedade é muito injusta. Muito injusta. No começo, e ele começa a olhar, olha, os maus mudam as divisas da terra, empurram-se diante de si o jumento dos órfãos, eles enxotam os pobres, eles ceifam a forragem no campo, os ímpios vindimam, né? Então, é uma percepção de que é muito, muito, muito dura a realidade. Já do versículo 12 ao versículo 18, Jó apresenta, olha, diante dessa realidade tão dura, é inútil rezar. Veja aqui, ó. Olha aqui. 12, né?
Sobe das cidades os gemidos dos moribundos. As almas dos feridos gritam, mas Deus não ouve suas súplicas. Mas Deus não ouve suas súplicas. Jó aqui expressa o sentimento que normalmente nós temos diante do sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, a gente fala, Deus não está me escutando, Deus não está me escutando, eu estou rezando, Ele não está. Mentira, Deus escuta. Só que Deus atende no tempo dele e no tempo propício e no tempo melhor para nós. Tá ok? Tá certo? Vamos lá. Muito bem. Do versículo 19 a 25, novamente volta o homem diante da realidade dura. Do 19 você começa a ver aqui, ó, como a seca e o calor absorve as águas da neve, assim a região dos mortos encolhe os pecadores. De novo aqui até terminar, Jó apresenta-se, né, diante da realidade dura do ser humano. Muito bem, Jó aqui, ele apresenta o sentimento do ser humano, o que o ser humano fala, o que o ser humano sente quando ele está diante do sofrimento. É certo isso? Claro que não. É correto isso, as conclusões de Jó? Claro que não. Mas é aquilo que nós sentimos. Por isso, logo em seguida a esse capítulo, virá o capítulo 25, com o terceiro poema de Bildade. E Bildade vai convencer o Jó de coisas interessantes. Tá bom? Só para entender aqui, ó, o versículo 21, eu gosto de trazer alguns costumes, algumas coisas. Versículo 21, veja como interessante. A iniquidade é quebrada como uma árvore, maltratava a mulher estéril, sem filhos e não fazia o bem à viúva. Fazer o bem à viúva, aqui é cumprir a lei do levirato. A lei do levirato, você sabe o que é, né? Quando uma mulher ficava viúva, o irmão daquele moço que morreu deveria casar com a viúva para que pudesse fazer o bem à viúva e não deixasse ela desamparada. Então, o seguinte aqui é como não cumprem a lei do levirato, ou seja, é aquela visão de Jó diante da realidade dura das pessoas que não cumprem a lei. Tá? Muito bem. O que nós vamos entender aqui é que todas as vezes que nós fizermos e tivermos uma atitude como essa de Jó, achando que Deus não escuta a nossa oração, achando que o sofrimento é isso mesmo, nós precisamos nos lembrar algo. Deus sempre tem uma resposta para nós e há sempre um sentido para o sofrimento. Et crutim Domini, fugit partes adversae. Vite teleo de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.